Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui para mais um Papo de Valor. Estou com uma convidada super especial daqui de Belo Horizonte, né? O nosso último podcast ele foi gravado em São Paulo, mas dessa vez a gente está trazendo uma pessoa daqui de BH com uma grande história de sucesso, uma pessoa que trocou uma carreira para empreender e está tendo muito sucesso aqui. Eu já estou a caráter, vocês já podem ver, eu estou de rosa, tá? E eu vou deixar que a Franciele ela se apresente. Por favor, Franciele. Ok, obrigada aí pelo convite. Boa tarde para quem está aí nos assistindo. É um prazer estar aqui presente hoje, com certeza. Poder contar um pouquinho da minha história, vai ser bem legal. Bacana, obrigado. Vamos lá, então vamos começar com a primeira pergunta, que é aquela que todo empreendedor tem e que, de fato, é o divisor de águas da pessoa que estava ou está numa situação cômoda e resolve empreender. Por que você resolveu empreender? Liberdade de conseguir alcançar mais do que aquele trabalho inicialmente poderia me dar, sabe? Porque o empreender, ele é desafiador todos os dias. Quando você vai para esse ramo, você sabe que você pode ali alcançar muito mais, mas também vai ter dia que você vai alcançar menos. Mas eu acho que é prazeroso ter essa chama, essa coisa de o céu é o limite. Sabe, eu consigo alcançar mais, eu consigo ir além do que eu ficar presa ali, rígida num salário, né? Não digo só CLT, mas talvez ficar presa ali num foco já definido de valor ali, o que eu posso ganhar ou não. E a loja, ela me trouxe essa possibilidade de ir além, de passar, de quebrar limites, de avançar. Então, foi uma coisa que, para mim, me chamou atenção, poder ter ganhos maiores, né? Com isso, uma liberdade financeira maior, poder também estar mais... O sucesso, eu digo que não é só você financeiramente estar bem resolvida, mas também o sucesso é você ter qualidade, tempo de gerir o seu trabalho dentro da sua rotina. Você ter tempo de qualidade, de ter tempo com família, com filho, igual eu tenho. Então, assim, hoje na minha rotina eu consigo mesclar, viajar algumas vezes mais no ano do que se talvez eu tivesse... né, num trabalho fechado ali. Entendi. Hoje eu consigo ter a facilidade de trabalhar home office em casa devido ao que eu escolhi, né? É claro que eu também, segunda eu tô em São Paulo, no Brás, fazendo compras, vivendo a madrugada, na terça e na quarta semana do Dia das Mães, a gente vai ficar até 9, 10 da noite trabalhando. Mas vai ter os momentos que eu consigo desacelerar e que eu consigo talvez estar em casa numa terça-feira, sabe? Então eu consigo ter essa qualidade de vida, e foi uma das coisas que me fez largar, porque eu fiz assim, foram 6 períodos de nutrição. Exato. Entendeu? Eu queria perguntar, doeu essa troca? Muito. Foi? Foi doloroso? Por quê? É mesmo? Eu venho de uma família bem assim, como que eu falo? Meu pai é aquela pessoa assim que não faz boleto, porque aquilo tira a paz dele. Então, ele gosta de pagar as coisas até antecipadas. Ele é muito tradicionalista, ele é uma pessoa super medrosa, ele gosta de estabilidade. Então, jamais isso soaria tranquilo para ele. Nossa, pagar 20 mil de aluguel. Não, ele não ia ter paz de vivenciar isso. Então, eu tive uma criação, assim, de estabilidade, que o caminho certo era você fazer uma faculdade e depois formar ali e focar naquela área. E aí eu escolhi até a nutrição e tudo. E foi onde, assim, pra mim me abalou um pouco na época, porque eu demorei uns 4, 5 anos da minha vida para poder conseguir uma bolsa de ProUni e conseguir estudar. Porque financeiramente falando, a gente não tinha condição. Era inviável. Era inviável. Então, assim, ou eu faria o ProUni e o FIES, que seria financiar de alguma forma, ou eu estudaria... Meu pai não ia pagar, não teria outra forma. Resumindo, era a única maneira. Era a única maneira. Era com E eu consegui o ProUni, eu fui bolsista na PUC. E eu larguei essa bolsa por uma coisa que ainda estava começando. E aquele frio na barriga, assim, meu Deus, será que ser empresária agora, nesse momento, eu tô largando certo pelo duvidoso? Será que vai ser mesmo? Então, ter essa divisão de águas e tomar essa decisão foi muito pesado para mim, porque eu realmente tive essa criação de que o certo era fazer a faculdade, criar ali
a minha rotina em cima do que eu formei e não caçar em DACA, como diz assim, não vai para outros lados não, que você tá arriscando. Você e 90% dos brasileiros, né? São Isso. poucos aqueles que não querem seguir aquele sistema, né? Que não querem seguir o INSS, né? Que é o nascer, estuda, trabalha e depois se aposenta com o INSS, né? Isso é o mais tradicional. E Exato. por que moda e por que moda feminina? Então, aí é onde eu pensei, não, se é para empreender em uma outra área, eu sempre gostei de pensar em mulheres, na autoestima, né? A nutrição era uma Legal. coisa que era voltada também para a beleza, para a autoestima delas, assim. Minha vontade, se eu tivesse hoje trabalhando na área, era fazer dietas clinicamente, ter aquele trabalho clínico de recuperar a autoestima dessa mulher. Para mim, era a minha missão de vida. Sabe? De levantar o sorriso dela, se sentir bela de novo, de olhar no espelho. Mas não foi dessa forma, de fato. Mas de uma outra, né? Que agora é levar a moda, é levar a tendência, é levar a autoestima no vestir. E ela, para ela estar bonita, de fato, ela não precisa estar vestindo ali o P ou M. Ela pode estar num G, no GG. Claro. Né? Então, eu mostro muito isso. Que foge de uma dieta, de um plano alimentar. Hoje, na moda, eu consigo trazer essa moda para todas elas, né? Eu consigo encantar essas mulheres ali com as escolhas de roupas. E eu sempre gosto de trazer no meu lema de vida, Alexandre, que são roupas bonitas, inovadoras e com o precinho que elas podem pagar. Então, foi uma coisa que diferenciou a Pimenta Rosa de muitas outras lojas. Entendi. Trazer peças acessíveis, sabe? Então, se ela vai pagar num blazer R$200 em qualquer loja de bairro, de esquina, no shopping, então é mais caro. Na Pimenta Rosa, ela vai pagar R$99, R$89 no máximo. Entende? Então, só pra... Não querendo falar valores, mas, tipo assim, só pra contextualizar mesmo o que foi de início, assim, a minha pauta na Pimenta Rosa desde lá de trás, desde 2013. O que eu vou trazer de diferencial? Eu quero que ela tenha acessibilidade nessas peças. Porque tava, assim, inviável. Tava um consumo, assim, grande do nosso cliente. Tava na época da linha branca. Então, a galera tava comprando muito. Tava, assim, o mercado tava bem aquecido. Foi uma época boa quando a gente iniciou. Então, só que, assim, em contrapartida, a roupa ainda era muito caro. E não tinha aquela competitividade que deveria ter. Entendi. Sabe? Então, eu trouxe uma coisa, assim, até citando nomes aí, Shein e Shopee. Eu fui uma Shein Shopee do ramo físico há 10 anos atrás. E era só físico? E era só físico. Você só tinha a loja lá. Entendi. Então, imagino que tenha sido um grande desafio. E a minha próxima pergunta vai do ponto de vista de sociedade, né? Você trouxe o seu marido para ser o seu sócio, né? E aí, em algum momento, ele falou, vamos então em frente. Sim. E houve alguma discussão no sentido de vamos para a moda feminina ou vamos para um outro ramo? Ou quando vocês decidiram empreender, vocês já sabiam que seria moda feminina? Até cogitamos abrir outras coisas em outros ramos. Exemplo, o ramo da alimentação. Até porque também caminhava muito com a minha área. Exato. Mas, devido assim, a gente viu que a alimentação, ela deixa muito preso ali inicialmente. Mexer com alimento, com comida, é bem delicado, né? Questão de contaminação, questão de lidar... Regulação. Lidar com o colaborador num erro ali pode ser um erro muito sério. Sim. Diferente do varejo, às vezes um erro ali, passou mal passado uma peça, né? Embalou errado, dobrou errado, beleza. Agora a comida, não. Não. Fez ali, ficou azedo, ou salgou, tem que jogar fora. Ou vai causar algum problema ali para aquele cliente, né? Problema de saúde ali para ele. Então, não quis arriscar muito nesse sentido. Visto que eu já tinha acessado na faculdade, no estágio mesmo, eu cheguei a fazer. Eu vi que não era um ramo fácil, eu não queria ir para a área da cozinha, porque nutricionista pega muito essa área. Sim. Mas eu não achei que seria fácil demais. Nada é fácil, né? Mas o ramo de moda, eu falei, não, o ramo de moda é um ramo que combina comigo, com a minha essência também. Só que assim, de fato, eu fui descobrir isso muito no decorrer da minha empresa. Quando a gente sai de 18 anos ali, a gente já, vou ter que fazer faculdade, meio que já criam, assim,
uma exigência ali, pelo menos era. O by the book, você precisa seguir o by the book. 18, vai fazer a faculdade. E qual curso vai ser? Isso, para depois você ir para uma grande empresa e morrer lá. Isso. E aí, naquela época, eu ainda muito imatura, eu pensei, não, vamos fazer nutrição, eu amo e tudo mais. Pronto. Então, eu nem cheguei, assim, a pensar em moda. E, de fato, assim, a faculdade de moda, ela é bem desafiadora pro mercado de trabalho. Mas você fez depois? Não cheguei a fazer, não. Eu falo assim, ter escolhido a moda desde o início, não sei se teria sido um caminho também fácil, sabe? Que é questão da faculdade de moda mesmo, né? Eu acho que é um pouco mais concorrido, o mercado adere pouco, absorve poucos profissionais de moda, assim, sabe? Você tem razão, concordo. Aí eu falei, não, vamos para a área de nutrição, uma área que está muito em ascensão, já estava crescendo, aquela coisa de endocrinologia, de plano alimentar, e hoje está bem alta mesmo. E aí, voltando ao assunto, eu pensei, não, vamos pensar então em abrir um negócio de roupas. E nisso surge, assim, uma pessoa, né, da família, um primo meu até, que estava ali com uma loja de roupas na Feira Shopping, não sei se você se recorda. Conheço demais, Eu sou do Rio, mas quando eu vim para Belo Horizonte, eu fui pro Barreiro. Então eu conheço bastante o Barreiro. Conheço bastante o Barreiro. Eu comecei a trabalhar na Valorec. Sim. Então eu vivia lá no Barreiro, Celeiro de Minas, Sinfrone Brochado. Eu vivia naquelas ruas ali. Exato. Então eu adorava ali. Ali na Visconde Bituruna, Feira Shopping. Sim. Começamos ali. Então, esse primo, ele tinha ali um stand, uma loja que já estava rodando já, estava operando. E ele falou, olha, eu vou entregar porque não é que não dá dinheiro, dá. Mas você tem que estar ali por dentro do negócio. E eu não estou. Eu estou muito por fora. Ele mexe com a educação. Era um ramo totalmente diferente dele. Então, ele estava em 2 ramos opostos e ele não estava conseguindo gerir. Então, eu comprei essa loja dele, de moda feminina. Foi bacana pra mim. O boxe, né? A loja não. Um boxe. A Feira Shop são 2 boxes. metros, assim. Não são lojas, são boxes. Hoje eu até falo com as meninas, tá vendo essa mesa que vocês estão vendo aqui, do tamanho dessa grande aqui do podcast? Não cabia na minha loja quando eu comecei. Com certeza não. Eu era estoquista, a vendedora, a caixa, a gerente e não tinha horário pra almoçar. Era tipo assim, vai que vai dar certo. E aí foi aonde a gente começou. Então foi dentro do que a gente gostava de ter aquela falsa segurança, né, que a gente foi criado ali. Ter um negócio já rodando e escutar, não, ele é lucrativo. Foi um bom impulso, né? Foi um impulso pra gente empreender. Legal. Ali a loja já existia, já tinha ali o manequim, a roupa, o ponto já estava ali criado. Mas aí que entra esse grande detalhe, assim, foi uma virada bastante, assim, pra gente. Quando eu iniciei lá, nada das peças que estavam, de fato, na loja, elas não saíam. Elas não vendiam. As escolhas, eu acho que por eles não estarem, de fato, com o cliente, vivenciando, conversando, sabendo a dor desse cliente, entendendo o que ele precisava, eles estavam comprando as peças muito às cegas. Sabe? Nossa. Por ele estar no ramo da educação. Aí, exemplo, foi um famoso, assim, gato por lebre. Eu até brinco isso com ele hoje. Você me vendeu gato por lebre, porque essa loja estava péssima. E aí, questão de peças e faturamento não estava rodando do jeito que a gente imaginou. Mas a gente já tinha embarcado no negócio. Não dava para sair. Não dava para sair. Tudo que eu tinha ali de hora extra, né? Dinheirinho que só vai juntando. Toda a economia foi pra lá. Todas as economias foram pra lá. Caramba. Falei, vamos que vamos. Aí, o que eu fiz? São 15 dias de loja, 10 dias de loja. Bora fazer as compras. Já fui pra Goiânia, que na época Goiânia era... na época era Goiânia muito era bom. 10, 15 anos atrás era muito bom. Já fui pra Goiânia, já fui pra São Paulo. E eu já inovei, já troquei tudo. E assim, já senti no feeling do cliente. Já fui trocando e já trazendo as peças aos pouquinhos. Já fui... Não, essa daqui tá saindo melhor. Então, vou dar mais foco nesse estilo. Né? Aí, daquilo ali, eu já fui caminhando para as peças que estavam mais ali girando, dando mais sentido para minha loja. E foi, assim, divisor de águas. Porque o que eu tinha de mercadoria, se eu tivesse uma cabeça fraca ali, estagnada, eu pensasse assim, não, isso aqui é mercadoria, eu tenho que vender a todo custo. O que você fez com essa mercadoria que você não conseguiu?
não tá saindo ali. Botou lá no... Não pode ser pegado, Botou não. no saldão e... Mete bronca, já coloca a peça para rodar e já trazer tendência e novidade e procurar sempre estar ali inovando, né? Quer dizer, isso você com 18 anos, você já tinha essa cabeça. Você já sabia que tinha que fazer o negócio rodar e não ficar com aquelas peças presas. Então você já sabia o que você precisava fazer. Alexandre, eu não sei, assim, de como que surge tanto assim, porque hoje você lê livros, você tem podcasts para escutar, você tem vários empresários aí no Instagram dando dicas, mas naquela época... Vocês estão há quanto tempo? É bom falar sobre isso, o time. Olha, a gente começou em 2012. Ou seja, vocês estão há 13 anos. Ou seja, vocês já representam aqueles poucos menos de 20% que não quebram antes dos 10 anos. Vocês já ultrapassaram os 10 anos, né? Então já é bastante coisa. Já é bastante coisa. E sempre crescendo, né? Sim, sempre crescendo, assim, exponencialmente, sem ser aquela coisa de boom, mas de uma forma gradativa, que vai acompanhando também o mercado. Às vezes você dá uma paralisada ali, né? Que foi a época da pandemia. Mas sempre expandindo, sabe? Abrindo loja ali, 1, 2 unidades ao ano, pelo menos. Legal. Então, a gente tem caminhado bem, principalmente no físico, né? Que o pessoal agora o digital tá muito em alta, a gente precisa estar no digital. O digital, ele é... Nossa, você consegue mandar roupa para o Brasil inteiro, você consegue atender clientes de tudo quanto é região que você nem imaginava, é muito bom. Mas eu ainda sou muito grata ao físico também, porque foi no físico que a Pimenta Rosa começou e alavancou todo o restante. O teu carro-chefe hoje é o digital ou é o físico? Hoje, a loja digital, ela vende proporcionalmente até mesmo mais do que uma unidade física, né? Mas como mais grupo... uma do que uma única. Aí sim, tudo bem. Mas como grupo... como hoje o grupo vamos colocar em 16 lojas, 15 são lojas físicas, uma é site. Então, proporcionalmente, meu faturamento vem todo praticamente do físico. Do físico. Interessante. Mas voltando lá pro início, vamos lá. Você estava dizendo, né, sobre todas essas dificuldades. Qual foi, né? Eu imagino que durante esse tempo no início, em algum momento tenha aparecido a ideia de vamos desistir, né? Acabou, esse troço tá coisa de doido, né? A gente não consegue evoluir, etc. Qual foi o momento em que vocês falaram, não, aqui já começou a ter retorno, vamos de fato investir nisso e isso vai ser a nossa vida? Você consegue se recordar desse momento em que você falou, olha, já passamos por tudo isso, agora a gente está começando a botar dinheiro no bolso? Você lembra quanto tempo levou para você começar a botar dinheiro no bolso? Olha... Trazer o retorno, o chamado ROI, o famigerado ROI? Bem demorado, viu? Foi mesmo? Por isso que as pessoas, assim, que entram num negócio, se ela estiver ansiosa e sedenta, um dos motivos que muitas empresas quebram é porque, às vezes, ela já considera aquele retorno inicial ali algo lucrativo e não visualizam o que o negócio, de fato, precisa ser melhorado. E o que a gente fez nos 4, 5 primeiros anos? Tudo que entrava na Pimenta, a gente sempre reinvestia dentro dela. A gente sempre reinvestia, seja uma reforma, uma expansão, fortalecimento da marca, sabe? Ou uma impressão de panfleto, uma comunicação visual, coisas que da época, né, funcionavam. E mais à frente, influencers e, sabe? Sempre fortalecendo a marca para depois, de fato, pegar lucro. Entendi. Então, Fran, mas então você não sobrevivia, você não comia? Com que dinheiro? Porque o que aconteceu? Dentro do início ali da Pimenta Rosa 2013, 1 ano e meio mais ou menos, a gente ficou com a Pimenta e, em paralelo, o meu sócio, meu marido, ele trabalhava. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Vocês não tiraram tudo de uma vez. Em algum momento você tinha alguém ali para poder bancar enquanto a loja estava se viabilizando, né? Exato. Legal. Ele tem esse papel, ele foi muito responsável na época. Ele falou, vamos segurar. Eu falei, não, ótimo, maravilha. Vamos segurar aqui. Quanto tempo eu puder ficar, mesmo que ainda assim eu não estou sendo valorizada onde eu estou, que ele não estava nessa empresa. Vamos segurar, porque aqui é uma fonte de renda que é sólida. Isso. Ele já estava nessa empresa há uns 9 anos. Constante. Era um empregado bom lá, tanto que fez falta quando saiu.
E aí ele falou, não, eu vou segurar a onda aqui 1 ano e meio. Foi justamente 1 ano e meio que a gente não tirou R$1 assim, da Pimenta Rosa. Ele pagava luz, água, conta de tudo quanto você imaginar de casa. Porque nisso a gente já era casado. Sim, sim. Entende? Aí, assim, ele foi segurando as pontas e a Pimenta Rosa se reinvestindo. Eu acho que isso foi muito diferencial no nosso negócio, porque nesses primeiros 1, 2 anos de empresa, para você já sangrar, tirar recurso, ai, deixa só essa vez, mas eu mereço. Aí vai lá, compra um carro, uma moto, tira o dinheiro ali, investe, faz uma reforma numa casa e vai conquistando aqueles pequenos sonhos ali que no momento assim você pensa, não, agora já é o retorno da empresa e aí depende, o seu faturamento às vezes está sendo sangrado ali para poder atender demandas particulares do seu ego ali no momento, na sua ansiedade de querer resolver tudo e já querer vestir a camisa, eu sou empresário, eu sou foda aqui, eu dou conta, eu vou bancar e eu vou aderir esse sonho aqui. Legal. Então, eu acho muito, muito sério essa coisa de tirar a grana da empresa, de tirar dinheiro da empresa, sem ter ali, de fato, um crescimento, uma viabilização. De fato, a empresa se sentir forte ali. E demora. O Sebrae fala que é pelo menos 1 ano, né? Para a empresa, de fato, ela te dar o retorno, para ela começar a te dar um lucro, é pelo menos 1 ano. E aí, tudo que ela nos dava ali de lucro, pegava e reinvestia, melhorava. Ai, vamos melhorar a sacola. Legal. Vamos melhorar a experiência do cliente na loja. Vocês tiveram alguma ajuda ou isso tudo era da cabeça de vocês dois? Vocês trouxeram gente para ajudar vocês? Nesse primeiro momento, não. Não. Por quê? Não tinha. Era a conta, o que dava de lucro na empresa reinvestia. Eu trazia melhores mercadorias, eu melhorava o espaço físico, eu expandia, eu comprava manequins novos, eu ia trocando tudo. Porque quando começou, eu peguei uma loja usada que já caminhava. Aí depois que você já vai abrindo a mente, você vai, não, esse piso aqui precisa melhorar. Então, quer ver? 2018 que eu peguei consultoria. Já tinha uns 4, 5 anos de Pimenta Rosa. Entendi. Foi a minha primeira e única, na verdade. Depois disso, eu nem peguei mais consultoria. Aí chegaram, fizeram, ajudaram, deram um start, né? Para tirar, assim... Para nós, a consultoria, na época, foi bacana, entrando um pouco nesse assunto. Por quê? Qual que era a nossa dificuldade lá, quando a gente contratou? A gente ficava muito no operacional. E não delegava. Gente, você e seu marido. Isso, eu e Pierre. Era muito no operacional e eu ficava nas vendas, ao mesmo tempo eu estava na compra, ao mesmo tempo eu estava no marketing, na criação. E muita coisa demandava de nós dois. Tudo passava por nós dois e tudo, mas eu senti que precisava mesmo delegar, mas a gente não tinha aquela segurança, aquele medo mesmo, aquele receio de deixar na mão do colaborador algo ali. E que a gente sabe que, como empresário, a gente faria de uma outra forma, faria melhor, mais detalhado. Mas a gente não conseguiria fazer tudo, todo o tempo. Quem tá me ouvindo aí que é empresário, sabe o tanto que é desafiador você delegar. Mas é necessário, principalmente para um momento que a empresa precisa ali seguir, caminhar, expandir, crescer. Você não consegue crescer a empresa só você. Não, você tem que ter equipe por trás e tem que confiar e que ela vai fazer ali. De jeito nenhum. Do jeito que tem que fazer, e é isso. Sem aquele perfeccionismo todo. Sim, sim, sim. Você trouxe uma coisa que eu acho o seguinte, que eu corroboro 100%. De todas as empresas e as pessoas que eu já entrevistei e que têm grandes marcas, né, são CEOs, são donos de empresas que se consolidaram e estão aí há muito tempo, elas no início tiraram do CPF para botar no CNPJ. Sim. E todas as empresas que eu conheço que quebraram e que não tiveram sucesso, elas fizeram o contrário. Elas tiravam do CNPJ para botar no CPF. Então você vê os caras com avião, com helicóptero, com carros, não sei o quê, né? E tudo tirando da empresa. Tirando da empresa e botando no bolso. Né? E essas empresas, fatalmente, elas acabam insolvendo, elas acabam finalizando. Realmente. Então, eu acho que isso é fundamental. Faço isso na minha empresa também. Né? O meu sócio também faz isso. E eu acho que é uma das grandes dicas que a gente dá para quem quer empreender. Né? É a de que, no primeiro momento, meu amigo, tenha certeza de que você vai sangrar. Não ache que você vai fazer um empreendimento hoje e daqui a 2 meses você está rico botando milhões de dinheiro no bolso.
Não é assim. Pegando o gancho nisso, qual o maior desafio? Olha... Nesses 13 anos, qual foi o maior desafio? Não, né? Vamos lá, vamos pensar. Você deve ter tido um monte, né? Aliás, inclusive até hoje deve ter grandes desafios, né? A pergunta se torna difícil porque você me pergunta qual o maior. É porque, pra ser sincero, foram vários no decorrer desses 14 anos. O primeiro. Qual foi o primeiro grande desafio que você falou assim, Jesus, o que eu faço? Você consegue lembrar disso? O primeiro grande desafio foi quando a gente decidiu. Lembra da Feira Shopping, que a gente tinha uma loja no Barreiro? O boxezinho. O que nós percebemos? A gente precisa multiplicar essa unidade nossa que tá estourada, que tá fazendo sucesso, tá vendendo bem pra caramba. Porque eu peguei a alma do negócio, eu sabia o que o meu cliente queria. Eu tava ali, tete a tete com o cliente, eu sabia a dor dele. Peça bacana, bonita, com preço bom. Então, olha que dica, hein? É o BBB, eu sempre brinco, bom, bonito e barato. Eu tinha essas três. Possível? Isso é viável? É possível. Porque todo mundo diz que quando você pega na qualidade, você não, você tem um preço bom. Quando você tem um preço bom, você não consegue fazer com qualidade. E assim, sim, tem isso aí. Mas é possível fazer os três? É possível. Sua margem vai ficar um pouco mais apertada, mas no giro e na quantidade você consegue trabalhar. Exato. Legal. É lógico que não vai ser qualidade nível shopping, importação, não é um couro, é um couro PU, às vezes não é um couro original, às vezes não vai ser seda, vai ser crepe. Tem umas mudanças, assim, que vai dar uma alterada na qualidade. Até para viabilizar, né? Para viabilizar, mas nada que empobreça, que enfeie aquela peça. Legal. Sabe? É algo que você... Nossa, que bonito. É um tecido próximo ali, similar, que não vai cair, assim... De paraquedas na qualidade, sabe? Vai dar uma baixada? Vai, mas justifica muito pelo preço, pela inspiração que você joga, pela forma como você combina aquela produção, agrega valor e encanta, desperta desejo, sabe? E até mesmo pelo preço ali, figura muito bem. Então, escalonamos isso e vimos que precisava ali para Pimenta Rosa ter aquele lucro, até porque era giro, né, que a gente estava iniciando ali o negócio, ter mais unidades espalhadas ali, porque giro e faturamento... Só tinha uma, você só tinha uma, aquele box. No inicinho ali, naquele primeiro ano, Sim. Ficou um ano. Ficou um ano lá no box. Não chegou cá, sabe? 6, 7 meses a gente expandiu. Nossa! E já... a gente chegou numa hora, Alexandre, nós chegamos num momento, na Feira Shopping até, que a gente montou umas 13, 14 lojas espalhadas. Você diz boxes lá dentro. Caramba! Barreiro, Betim, Eldorado, Venda Nova e Centro. E Alípio. Olha pra você ver, eu já tava esquecendo do Alípio. 6 regiões de Belo Horizonte, Contagem e Betim foram atendidas. Pimenta Rosa, em questão de nome, de valorização, de ser conhecida... Com 2 anos, eu já estava em Betim, Eldorado, em Contagem. Mas no Feira Shopping ou já Feira com unidade? Shopping. Feira Shopping, com os boxezinhos lá. Comecei na Feira Shopping. Legal. Nesse boom, abre a marca já começou a ficar na cabeça do povo. Sim. Peraí, eu já comprei nessa loja lá no Barreiro, agora ela tem aqui, ela é boa. Deixa eu comprar aqui no Eldorado, então. Já captei meu cliente do Eldorado, que às vezes pegava o ônibus para descer na minha loja do Barreiro. E isso acontece até hoje. O mesmo modelo de negócio eu repliquei para a loja de rua. E aí você me pergunta, qual foi o desafio? Multiplicar essas unidades. Porque você demanda de equipe, que hoje em dia é mão de obra. É o que a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto que ele é fundamental. Que eu tenho esse problema também, tá? Justo. Eu vou te falar. A gente conversa sobre ele. Mas mais o quê? Aí voltando mais lá em 2014 para 15, foi quando a gente montou esses, né, várias unidades. Sério, ficou com umas 14, 15. Mas aí como é que você fazia? Você já tinha gerente? E aí que tá, a operação. Como que eu vou lidar com essa operação? Exato. Porque eu não posso mais ficar frando você não é mais onipresente, você não é escalável, você não consegue. Escalável. Deixa eu delegar, deixa eu abrir o leque. Mas peraí, eu vou abrir para essas lojas para colocar pessoas. Quem são essas pessoas? Treinar essas pessoas. Primeiro desafio, colocar elas com a mesma visão e missão que eu tinha, que fez dar o sucesso, gente, ali no Barreiro. Tanta coisa, né? A gente pensa o seguinte, não, vamos botar mais uma lojinha lá, eu contrato fulano,
ponho lá e acha que o negócio vai rodar, né? Vai rodar. Não é nunca tanta coisa, nossa. E aí a gente percebeu também que era interessante para o nosso negócio ter um modelo franquia, mas sem ser franquia. Que era o quê? Padronização de loja. Padronização de atendimento. De processos. De processos. Legal, Um legal. dos principais desafios desse início de replicar várias lojas. Ter processos, criar processos. Porque não adianta você chegar lá no Barreiro, ser atendido de um jeito, chega no Eldorado é outro. Lá no Eldorado não tem sistema, tô dando um exemplo. Sim. Aí chega no centro lá, já tem um sistema operacionalizado, a sacola da pimenta, é tudo bonitinho com a logo. Não. Ou é tudo ou nada. Ou faz arrumadinho, ajeitadinho ali, cada loja igualzinha uma da outra. Você trouxe ajuda ou não? Você ainda foi sozinha na padronização desses processos? Ainda nesse início eu fui sozinha na padronização desses processos. Vou te falar, viu? Você tinha uma visão que pouca pessoa tem, tá? Que pouca gente tem com relação a isso. Sim, uma identidade de loja que eu precisava ter. Legal. Ali, todas elas com fundinho rosa. O cabide também era uma marca registrada nossa, que ele é encapadinho todos à mão. Veio uma tira de tecido em cima desse cabide que é colado à mão. É até minha sogra que faz. E Até hoje? Até hoje. Você acredita? Hoje o Pierre paga um salário pra ela, literalmente. Pra ela sempre foi artesã. Ela sempre foi do lar. Aí, assim, juntou pra ela que foi bom, agradável, porque ela em casa, às vezes estava ali, né, obsoleta ali, agora ela tem uma função. Tem uma ela função. se sente importante. Ela E que é fundamental. Pra loja. Acabou virando identidade visual da loja. Identidade visual. E só que assim, eu não usava esse termo de identidade visual. Eu não sabia que existia isso. Entendi. A gente fazia e falava, não, vamos fazer tudo igual, porque eu quero que as lojas fiquem iguais umas das outras e o cliente consiga reconhecer que é a mesma loja do Barreiro. Legal. Mais à frente que veio esses termos do marketing, que aí sim a gente leigo na área de como que eu falo assim, do expertise de mesmo, comunicação. Né? De que comunicação já veio de assim, loja. Não, é isso mesmo. Olha só, era uma coisa que a gente fazia, agora a gente tá. Quer dizer, você fez isso tudo sem o menor conhecimento de varejo, né? Menor conhecimento, assim, de varejo. Até, assim, adendo, tá? Eu esqueci de citar. Meu marido fez 7 períodos de administração. Mas ele não chegou a concluir, de fato, a faculdade. Porque foi bem na época, assim, ele estava prestes a formar, trabalhava nessa empresa. Lá era metalúrgica, pesado, né? E aí veio a Pimenta Rosa, veio muita coisa ao mesmo tempo. E isso ele já era casado, a gente já era casado. Então ficou pesado para ele. Ele saía da metalúrgica 11, meia-noite. Que às vezes ele fazia hora extra até 3 da manhã. E pegava aula de manhã 6 e pouco, ele já tinha que ir para a faculdade. Então, ele foi até o 6º, 7º período da administração, não chegou a concluir, tirar diploma. Mas aquela visão de administrativo, de saber fazer ali uma planilha, de avaliar o fluxo da empresa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ele entendeu. Essa parte ele entende muito. Para uma pessoa que não chegou a formar. E ele hoje tá à frente. Ele tá à frente. Hoje ele é o CFO lá, né? Sim. E você é CEO. Sim. Vocês têm algum diretor? Abaixo de nós, sim, a gente tem uma diretora, né? A Jaqueline tá com a gente já tem uns 6 anos. Ela que responde mais, assim, pelo operacional hoje. Ela que cuida até mesmo das nossas unidades do centro. É a COO, é o Chief Operational Officer. Legal. Isso, então, vocês têm bem definido, legal. E aí, fizemos essa questão de divisão de tarefas. Foi uma dos outros detalhes que também foi diferenciar ali. Porque, exemplo, existia aquele funcionário que fazia de tudo, eu que fazia de tudo, o Pierre que fazia de tudo, e cada um fazia tudo de todo mundo, tava virando bagunça. Entendi. Uma das coisas que foi diferenciadas ali, que aí foi até na consultoria, passado ali 4, 5 anos, que a gente já tava ali com a Pimenta Rosa rodando. Depois, nesse momento, a Pimenta Rosa ela já foi pra rua. A gente fecha essas lojas em instante. Eu queria perguntar, vocês acabaram com Feira Shop. Quando vocês foram pra rua, tirou a Feira Shop. É mesmo? E por quê? Não foram os dois? Aluguel, por que não fez as duas? Eu ouvi você falando uma vez. O preço era absurdo, né? Absurdo. Eu pagava 8 mil, metade dessa sala.
Num boxe e na loja também, né? Na loja eu tava pagando 10, 12. Você entende? Uma loja que dava 10 boxes. Dava. Só que assim, quem vai pra feira é um caminho, é um processo. Todo mundo que vai pra feira, ele sonha em empreender, mas ele tem muito receio e pouco dinheiro. Foi o meu início. E aí, então, assim, gratidão por ter ali o momento da feira também, porque me fez a ver tudo por outros olhos, assim. Eu consegui trabalhar com objeções, consegui ser adaptável, porque você trabalhar em box, se você trabalha em loja pequenininha, que você tem que fazer tudo ali e render o tempo, o seu espaço, você consegue ter uma visão muito grande de outras coisas que, às vezes, você chegando num negócio já pronto, lindo, maravilhoso, enorme, espaçoso, cheio de mordomia, você não consegue... Teve que se adaptar muito. Muito, e muitas vezes o meu estoque, eu tô contando pra você, Alexandre, eu nunca falei isso no Instagram. O meu estoque da minha loja, ele tinha... Era na minha casa, era um quarto. Sim, Era no meu quarto. Sim. Era Quando eu uma tinha loja cômoda. também era. Era uma cômoda que eu tinha dentro da minha casa, que eu guardava as minhas roupas da feira, porque não cabia, e eu repunha todos os dias. E aí todo dia você saía de casa... Saía, pegava ônibus, descia pro barreiro com essa colinha de reposição. Caramba! Entendeu? Assim, Todo dia. Todo dia. Eu ia pra São Paulo fazer uma compra maior, uma vez por semana, mas ia dando quarta, quinta-feira, repunha, sacolinha, levava sacolinha. Então era meu estoque, eu não esqueço disso, era uma cômoda de mogno, marrom, puxava gaveta, camisa, primeira gaveta, segunda, calça, terceira, t-shirt. Até no escuro você já conseguia pegar lá. Pegar. Era ali que era o meu estoque. Então, a gente consegue driblar, a gente consegue se reinventar. É muito desafiador abrir stand em feira shopping e se manter. E aí, foi ficando apertado. Porque foi destaque Pimenta Rosa dentro da feira. A gente rapidinho, assim, cliente ficava do lado de fora esperando para entrar para dentro da loja. Que loucura! Desse jeito. Você sabe, quando eu tinha loja, sempre foi meu sonho, né? Ter gente na porta quando eu abria. Só que isso nunca aconteceu. Não, mas assim, não era que quando você abria que tinha, mas no decorrer do dia, no sábado, por exemplo, que era um dia mais de movimento, era dias assim que dava aquele movimento. E aí a gente pensou, não, agora a gente pode caminhar para uma loja de rua. E aí foi um grande desafio. A gente tem força para isso, só que lembra, eu fui criada... Sim, a mentalidade tá lá ainda, a mentalidade tá lá. Crença limitante. Crenças limitantes, exatamente, falei, tá lá ainda. Falei com o Pierre, nisso o Pierre já era menos limitado que eu. Eu sou do criativo, da comunicação, da compras, mas o Pierre é o visionário. É o visionário que fala assim, não, vai dar certo. Já avaliei aquele passeio ali, tem movimento sim. Calma que eu já fiz os cálculos, o aluguel é tanto, a gente pode vender tanto. Essa parte matemática, financeira, estrutural da coisa toda, é ele ali. Aí ele virava e falava, não, essa daqui vai dar certo sim, a gente tem que ter tantos mil de mercadoria pra gerir aquela loja pra pagar o aluguel dela. Você consegue comprar esse tanto de mercadoria aí pra fazer? Caramba. Fez a conta ao contrário, né? Olha, pra pagar 12, a gente precisa vender 30. Você consegue botar 30 mil lá de estoque? Consigo. Vou lá pro Brás e encho essa... 30 sacolas e volto. Aí foi, cá, primeira loja, Barreiro, primeira loja de rua. Aí liga pro meu irmão, Anderson, vem cá que você vai ser meu fiador, você topa? Que era assim, né, vem cá, irmão, tia, primo, vem ser meu fiador, porque pra abrir loja de rua tinha aquela burocracia. Primeiro ponto, segunda loja, terceira loja, quarta loja, poxa... Se você não tivesse o nome ali formado, se você não tivesse um fiador ali por trás, se você não tivesse algo ali para mostrar a sua renda, eles não alugam. Imobiliária nem olhava para você. Porque era loja grande, era loja, né, vamos pôr 12, 15. Hoje eu tenho loja de 22 mil de aluguel. Para quem saiu da feira shopping, não consegue sair. Não consegue. Pagando ali esse passo. menos e tudo, e dar aquele grande passo para um aluguel muito alto. Então, não teve isso também na nossa história, a gente cresceu mais em processos, né? Então, a gente pegou primeiro uma loja menor ali no Barreiro, 70 metros quadrados. É uma loja enorme. É uma loja grande, hoje é a nossa menor. Essa é ótima. 70 metros quadrados é enorme. E hoje é a nossa menor, juro. Bacana. E qual que é a maior? São quantos metros quadrados? Aí tá sendo... Olha, a Tupinambás e o Centro 5. Pierre, que seria ótimo para poder falar essa questão de número certinho, mas, só para você... Então, a dimensão.
Tupinambás é uma loja na rua Tupinambás. Lá é um prédio. São 3 andares de loja. 3 andares de 3 loja? Andares. 3 andares. Que loucura! E agora uma na Praça 7 mesmo, de frente pro Pirulito, 2 andares, perdão. Deve dar uns 250 a 300 metros. Nossa, vocês estão virando shopping, vocês estão virando loja de departamento. Daqui a pouco vocês estão concorrendo com a Renner, com a C&A. Oh, maravilha. Nossa, recebo em nome de Jesus. Mas essa loja se tornou a nossa loja diferencial, o nosso modelo de loja. Foi inaugurada ano passado, em maio. Agora ela tá fazendo 1 ano. E assim, tá sendo pra nós, assim, a loja modelo, a loja sonhada, aquela loja toda rosa, toda padronizadinha, modelo novo. Mas ainda vou contar sobre ela, porque ela também foi um outro desafio. Legal. Vamos lá pra primeira. Qual foi o desafio lá o grande desafio de você sair do box pra ir lá pra primeira? Primeiro foi replicar. Segundo, entender que aquele negócio ali, ele já saturou. Pra mim, a Feira Shopping ali, ele tinha saturado naquele momento. Entendi. Questão de espaço, o aluguel já estava inviabilizado. A gente merecia mais. A força, a marca, ela já estava ali nos mostrando que dava para dar esse próximo passo. Mas a insegurança ali remontava, né? Mas a gente não. Vamos quebrar esse protocolo, vamos ir à frente e dar esse novo grande passo. Então foi abrir as lojas de rua. Porque aí sim, né? Mas foi uma decisão de lojas de rua ou loja de rua? Tipo, vamos abrir a primeira ou não? Já vamos começar a abrir em sequência. Você já tinha esse experimento? Sequência, em programação mentalizada, legal. Dentro de 1 ano, 3, 4 unidades. Olha só, então vocês faziam esse planejamento? Já planejamento. Caramba, parabéns. Obrigada. Iniciava o ano, Parabéns. A gente pensava ali, o ano divide em 12 meses. Primeiro semestre, segundo semestre, trimestres. Nesse primeiro trimestre, dá para abrir alguma unidade? 1, 2, 1. Então, vamos colocar 1 a cada 3, 4 meses. Que era um cálculo bom. E aí, a gente fazia dentro do quê? Achava Por que daria abrir tão rapidamente essa loja? Porque a gente ia meio que translocar a operação. Só que falando assim, parece mais fácil do que de fato foi. A operação, ela já existia. Betinha, ela já funcionava. Eldorado, ela já funcionava. O que a gente Mas dentro do Feira Shop. Exato. Aí, o que a gente fez? Vamos colocar uma meta. Dentro de 1 ano, a gente conseguir translocar essas 4, 5, 6 lojas principais para os pontos de rua. Então, fizemos primeiramente no Barreiro. Em segundo lugar, foi Eldorado. Aí, a gente migra o stand para uma loja de rua. Só que essa migração, aos planos ali, não, beleza, a gente vai conseguir dar conta porque a gente já tem a operação. Só que quando você monta um negócio de um stand de 2, 3 metros quadrados para uma loja de 70, 80 metros, é muita coisa que envolve. É mais arara, é mais manequim, é mais equipe. Nossa. É mais investimento. Então, acabou que, assim, eu acho que a gente conseguiu transferir, né, de fato, todas as pimentas da feira dentro de 2 anos. Foi um tempo, assim, que a gente gastou, sabe? Para trazer todas as feiras, shopping, para a loja de rua. Prejuízo alguma vez? Sim, sempre tem. A gente tem prejuízo dentro da equipe, com colaborador, com mercadoria que é desviada, que não chega, nunca chegou. Sim. Mas eu digo prejuízo financeiro. No final, resultado, alguma loja alguma vez foi deficitária? Ou não? Vocês sempre tiveram lucro? Sim. Tiveram? Então tiveram não. prejuízo. Já tivemos. Isso é fundamental, viu? Fundamental. Porque todo mundo acha que o empreendedorismo, ele é o tempo todo sucesso. O tempo todo dinheiro no bolso. O tempo todo contando dinheiro. Não é, gente. Você às vezes tem prejuízo, tem que tirar dinheiro do bolso para botar no negócio. É real. É real. Verdade. Às vezes você inicia a sua semana ali com 100, 200 mil em caixa. Compra mercadoria, chega a ser, você tem menos 5 mil. Tá ainda tem a folha. E você ainda tem a folha, você tem o aluguel e as contas não param. Porque o teu caixa tá negativo. Então você ainda tem que pagar. Cara, é um exercício muito, muito, muito difícil. Foda, é muito pesado. Exato, é muito pesado. E aí, assim, por exemplo, né, a gente tem lá hoje mesmo no cenário assim, atual,
Tem as 16 lojas. Chega esse primeiro inicinho do ano ali, janeiro, fevereiro, março, aí PVA, a galera tá comprando material escolar, tá todo mundo bem, assim, apertado. Então, vai ter umas lojas que vai entregar um faturamento com 90% de faturamento, não vai entregar a meta. Outras vai entregar a meta, mas assim, muito apertada. E vai ter outras que vai ficar em 70% de faturamento. Então, assim... Que às vezes não cobre o custo dela. Não cobre o custo. 70% não cobre o custo. 90% até cobre, mas já não lucra. Entendi. Não lucra, Empata. Empata. Entendi. Sabe? Então, janeiro, fevereiro e março, eu costumo ter uma programação de ter um caixa mais alto. Então, vamos lá. Dezembro é uma época muito boa para o comércio. Sim, novembro e dezembro, que agora e aí, é Black Friday. Uma grande falha de todo empresário, a maioria, é de sangrar aquela empresa ali no janeiro, pega aquele lucro, que pega uma bolada, assim, até boa. Pelo menos no meu ramo, assim, dezembro é diferenciado demais, porque chega novembro, sim. é muito bom por causa do Black Friday. Isso. Chega dezembro, é muito bom de novo, então são 2 meses muito bons. Chega janeiro, você... Nossa, tô bem demais, agora eu posso comprar um apartamento em Miami. Uhum. Vai lá e compra, mas você podia comprar uma casa aqui, né, na Várzea. Ou deixar no caixa, ou deixar no caixa e esperar passar pelo deserto, né? Mas não. Não, a pessoa quer sonhar longe, ela quer... E aí tira e sangra, e aí passa janeiro super apertado, fevereiro, março. Sabe quando o comércio começa a reagir, Alexandre? Depois do carnaval. Mim, abril. Nossa. É puxado. Senhora. Que carnaval? O pessoal ainda volta do carnaval, eles ainda pensam no ovo de Páscoa. Final de abril. Começa a reagir. Início de maio ali, mês das mães, a galera, opa, agora eu tenho que comprar uma roupa. Valendo para todas as lojas? Todas as lojas. É a mesma coisa? É. E pro digital também? Digital também. Caramba! Demora o comércio reagir. E ainda tem a questão da particularidade do clima. Então, por exemplo, janeiro, a galera até compra ali um biquíni, uma saída de praia para viajar. Ok. Então... Eu até, assim, acessei e dei esse start na minha empresa, que eu adicionei a moda praia, para dar uma levantada nesse janeiro e fevereiro e março que ficava ali. Né? Porque, legal. Uma calça, uma camisa social, um blazer. Esquece. Uma t-shirt, uma calça jeans nesse janeirão, ninguém quer. Ninguém quer. Então, eu atraí, por isso é bom ter um espaço maior de loja. No caso da feira, era pequenininho, eu não conseguia moda praia, jamais. Hoje, com espaço físico maior, eu consigo aderir a moda praia tranquilo. Então, da janeiro, fevereiro e março, eu consigo trazer isso. Que é uma pedida muito grande, tanto para carnaval quanto para praia, em sentido férias mesmo. Então, o que dá uma equilibrada nas minhas vendas e puxa um pouco mais. Né? E aí vem calendário de evento, calendário de liquidação, o que você pode fazer e montar durante aqueles meses, né? Que tem toda uma estratégia, isso aí é um outro assunto. E que consegue dar uma equilibrada nesse faturamento e atrair vendas ali. Ajuda. E aí, abril, final de abril, passou a Páscoa, que a galera, a mulherada, já pensa o quê? Nossa, esfriando. Tá começando a vir um friozinho, um ventinho. E a mineira, se bate um ventinho, ela já quer pôr um blazer, um casaquinho, uma jaquetinha. A gente é friorenta. E aí vai começar a vender. Agora, com a mudança do clima. Entendeu? Você desenha e entrega para alguém confeccionar? Ou você tem designer? Como é que funciona essa questão das suas coleções? Os dois, assim, não chego a desenhar, né? Mas assim, olha, eu preciso assim desse modelo. Aí mando a referência para ela, ela consegue desembolar. Legal. E também, né, na minha própria curadoria, indo ao Brás, indo nas lojas que eu já tenho o costume de comprar e escolhendo ali no gosto e exatamente dentro do que o cliente tá procurando, que é uma peça legal, bem bonita, versátil, com precinho interessante. Então, é uma curadoria juntamente com o feeling e uma criação ali específica também de algumas peças que eu gosto de desenvolver e sair diferenciada ali do cenário. Legal. Os dois. Interessante. Os dois. Interessante. Quer dizer, você sempre pensou numa maneira de diversificar aquele by the book, né? Porque do by the book você tem a galera que ou terceiriza a sua confecção ou tem a própria confecção,
né? E depois vai para a loja vender. Você mistura as duas coisas, você faz as duas coisas. Você só não tem a sua própria, mas você terceiriza o design, você faz o próprio design. Quer dizer, você está sempre jogando nas 11 posições para não se ver ali escrava de uma estratégia única, né? Exato. E também para não ter ali dor de cabeças que eu falo, né? Igual uma pessoa que confecciona, uma empresa que confecciona, ela tem ali demanda com costureira, demanda com passadeira, demanda... E aí eu acho que para mim eu perco um pouco do meu tempo de poder pensar no estratégico, de pensar no marketing, de pensar em outras coisas, na expansão, no criativo da empresa. E o marketing hoje, ele demanda muito, né? Estar ali ativo em redes sociais, comunicar bem com o cliente, entender a linguagem do povo, é muito desafiador. Então, eu não quis pegar muito essa parte aprofundada de confecção. Eu sei que daria para ter uma margem melhor se eu confeccionasse, mas eu talvez estaria um pouco apertada de muitas tarefas, né? Entendi. Fantástico Então, ter essa visão. Uma responsabilidade que a gente não quis pegar. Não quis pegar, legal. E você tem essas conversas com seu sócio ou não? É uma decisão sua? Toda a decisão de compra é unicamente minha. É mesmo? Unicamente. Então, teu sócio tá ali mais para cumprir o que você definiu. Digamos que na compra é totalmente, unicamente minha, sabe? Entendi. Mas no marketing também. Essas duas áreas, o marketing e compras, todo o meu feeling e tal. Agora, questão de expandir, de gestão de pessoas, contratação, um evento grande que a Pimenta Rosa deseja entrar e participar, né? Outras questões que envolvem a empresa, que são diversas as outras, né? Sim. Aí nós decidimos juntos. Entendi. Agora, o financeiro eu não ponho a mão em nada. Assim como ele não coloca a mão na questão de moda. Hoje não sabe nem o que está acontecendo. Nada, eu não sei nada. Se hoje ele pagou aluguel, quanto que foi de aluguel. Isso tá na mão dele. Tá na mão dele. Legal. Eu sei que é pesado essa parte. Ele faz alguns comentários pontuais comigo. E aí eu falo... Tipo, para de gastar, pelo amor de Deus. É algo assim. E aí a gente vai conversando e tendo reuniões ali uma vez por semana, né? A gente gosta muito da segunda para alinhar o planejamento estratégico da empresa. Porque para acessar o marketing, a parte de compras, você tem que estar por dentro do faturamento financeiro. Legal. Né? Porque é o dinheiro que tá ali que vai vir, que eu vou comprar. Legal. Mas a parte da conta mesmo, do boleto, do INSS, do colaborador, da carteira... Da contabilidade. Não sei. TRE, é todo dele. Não mexo. Entendi. E eu acho isso muito bacana, Alexandre, da gente saber um pouco de cada ali, mas estar deixando ali para aquela pessoa que é responsável, porque você não se sabota demais, você não pesa demais nas funções, você não se sente mega atarefado. E quando você sabe exercer um setor ali mais bem feito, você consegue dominar melhor aquela área do que se você tá em todas e aí você não tá conseguindo ser especialista naquele mercado, naquela área ali. Entende? Que eu entendo. Vocês assim, são super complementares. Quando você tem sócios complementares, isso, eu acho que é super saudável. super Quando você válido. tem sócios similares e pouco complementares, o conflito acaba acontecendo mais, entendeu? Porque um quer dar pitaco na área do outro, e aí a coisa tende a ter o grau de conflitos maiores. Pegando o gancho nisso, né? Nessa questão que a gente até falou aqui na sala antes da gente entrar. Como é que é a relação da CEO, você, Franciele, CEO, com o seu marido, que é o CFO? Ou seja, vocês estão ali falando de negócios o tempo inteiro. E em casa, vocês têm um filho, vocês precisam levar a casa. Ou seja, a empresária atrapalha na relação de esposa e mãe? Já É uma relação tranquila? Desculpa interromper você. Problemas. Já atrapalhou muito. É mesmo? Já atrapalhou muito. Já foi conflituoso entre vocês dois? Eu já tava vendo a hora que eu ia contratar uma terapia de casal. Chegou nesse nível. Chegou. Aí, assim, tivemos a ideia o seguinte. Peraí, tudo bem que empresário trabalha até 10, 11 da noite. Não para nunca. Para nunca. Perfeito. Mas, a gente combinou meio que assim, olha...
Não fala de problema de loja dentro de casa. Legal. Na hora que a gente pisar em casa, a gente pode ir para um restaurante, para um barzinho, pedir um drink, comer algo e conversar sobre o trabalho. É como se fosse um happy hour ali. Mas pisou na casa, entrou pra dentro. Isso ele que colocou, tá? Porque nossa, gente, eu amo trabalhar. Se deixar, eu levava o trabalho pra casa Que mesmo. bom que você falou isso, porque eu costumo dizer o seguinte: o empreendedor, ele se diverte, ele se apaixona pelo próprio negócio, né? Eu amo. Então não tem essa história de, eu vou me desligar. Não, ao contrário. Eu quero estar o tempo todo pensando naquilo. Exatamente. Eu tenho essa visão também. Eu tô, às vezes, com a minha esposa falando e tal, e ela falando, e eu pensando assim, não, peraí, se eu vender desse jeito, vai ser melhor. Se eu vender daquele jeito, ela, Alexandre, eu falei, o quê? Não, eu pensando no meu negócio, em casa fazendo churrasco. Isso. Mas tô sempre pensando. Eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo, eu não tenho esse nível de maturidade. Eu, bato palmas pra quem consegue desligar. Eu também sou essa pessoa. Se eu estiver cozinhando ali, fazendo um macarrão, já penso assim, eu também já tô pensando. Que é isso aqui? Isso aqui é mais ou menos o que eu tô fazendo na empresa. Eu já pego uma coisa, já Exatamente. Eu também tô o tempo todo ligado. Vira até um negócio, tá? Já até pensei assim, nossa, daria pra montar um restaurante. Cozinho bem. Se eu fizer as duas coisas juntas na loja, tá sempre pensando em negócio. Ela acha que ela é possível, ela é capaz, ela confia, ela não tem medo de carregar aqui, ó. Sim, eu também fico. Eu não tenho medo de trabalho, não, gente. Eu também adoro o meu. Depois que eu saí do CLT pra virar empresário, nossa senhora, assim, trocaria? Jamais. Jamais. Eu sou, assim, muito grato ao que eu passei. Sim. Mas o meu futuro daqui pra frente é com a Totec, é onde eu quero estar. E eu adoro e não quero deixar de fazer. E penso nisso o tempo todo. Mas eu não tenho a minha esposa de sócio. Quando eu tive o meu irmão... Foi caos. Foi o caos. A gente quase terminou a nossa relação. Foi muito difícil, né? Então, assim, por isso que eu pergunto. Como é ter o marido como sócio, entendeu? Primeira dica aí, hein, gente? Vocês que estão me ouvindo. Não trabalhem com ele, de fato, na mesma área, no mesmo setor. Isso é legal. Então, eu não vejo o Pierre, tá? É como se ele trabalhasse numa outra empresa e eu também. Legal. Durante o dia, se ele vai pro Barreiro, eu vou pro Eldorado. Entendi. Não da faísca. Entendi. Exatamente pra não se verem. Exatamente pra não se falarem. Almoçar junto. Quando tá todas as gerentes juntas, a gente almoça junto. Legal. Que aí vai todo mundo falar de trabalho e tá tudo bem, pronto, acabou. Porque se pensar em almoçar casal no decorrer da semana ali e achar que tá um love, não tá. Não tá. Tá Focado demais no trabalho. Entendi. Gasta a relação. Então, primeira dica, não trabalhar de fato no mesmo setor ali, sabe? Entendi. Horário e tudo. Segunda dica, não levar o trabalho pra dentro de casa. De certa forma, o assunto. O que eu faço? Eu anoto. Eu coloco o despertador, olha que loucura. Sendo uma coisa que eu poderia falar com ele naquele momento. Aí você tem que trabalhar a sua ansiedade e a sua paciência, né? Aí eu anoto, coloco o despertador, um lembrete. Faço toda a pauta pra no outro dia... E ainda pergunto, você tá disponível amanhã? Entendi. Ótimo. Acho que porque é isso que você faria se não fosse seu marido, não é isso que você faria? Então, você tem que tratar como se fosse o CFO e não seu marido. É isso aí. Essa é uma dica boa, né? É uma dica boa. É uma dica excelente. E funciona, né? Anoto tudo, coloco até em pauta, porque ali, assim, pra mim negociar alguma coisa com ele, questão de marketing criativo, ele é o faturamento, o bichinho ali, ele tem as artimanhas dele também pra negar ali, ó, não, esse investimento aqui pra mim não dá interessante, agora não dá, mas aí eu já tenho que ter o quê? A minha defesa bolada, entendeu? Então eu bolo a minha defesa, escrevo no bloco de notas e trago essa ideia pra ele no outro dia. Legal. Separa. E aí, assim, vamos mexendo e colocando o quê? É o que você citou. Sócios complementares. Deu muito certo por causa disso. Eu não entendo muito de financeiro, de faturamento. Não é muito a minha área, sabe? Sim. Se a contabilidade sentar comigo agora, me passa o DRE da empresa, me passa os extratos, me passa... O que é isso mesmo? Sabe? Vou saber o por cima, superficial. Mas quem tá alimentando, quem sabe tudo de cor, salteado, Pierre. Da mesma forma que se... o marketing, o site, o estratégico voltado pro construtivo, criativo, entrar em contato com o Pierre e perguntar algo mais voltado ao produto,
Ele vai fazer também, imagina botar ele como criativo lá. Ele vai fazer um negócio igual na metalúrgica, né? Vai fazer um negócio sólido. Sim. Ali. É igual quando ele viaja pra São Paulo comigo. E aí nós vamos fazer as compras juntos, assim. É raro, mas acontece. Porque eu não gosto muito que invade meu setor, não. Entendi. Às vezes ele vai. A gente briga. É mesmo? Muito. Porque ele quer que eu leve a camisa listrada com a florzinha por cima. Não, eu falo, não para vai de vender. dar o espetáculo. Não para. vai vender. Não vai. Não, mas esse aí tá legal. Eu falei, não vai. Tô Não dando vai. bem Vai por mim, vai por mim. Eu tô nisso Não há vai dar 14 certo. anos, meu filho. Aí Para de dar briga. pitaco. Mas você não deixa eu dar opinião. Essa blusa tá bonita. Eu falei, então tá bom, vamos levar. Chega na loja. Fica lá, fica lá, travado lá. Travadíssimo. É um casamento com a roupa. Casamento. Você vai vestir todas, fica com ela. Isso. Nossa. Mas tem hora que ele acerta também. Tô dando uma brincadeira aqui, mas já teve momentos também que ele fez uma escolha bacana. Mas assim, é dentro da minha área mesmo. É o que eu tô acostumada ali, do feeling meu, de saber. É algo que é inegociável no meu ramo, no meu setor. A parte de compras. Não negocio delegar isso pra ninguém. Entendi. Sou muito a favor de delegar. A gente tem que ter bons gerentes, bons supervisores, um braço direito, esquerdo, pessoas que você possa confiar, que saiba a missão, a visão da sua empresa, qual que é o seu objetivo ali. Sou muito a favor disso, mas a compra, que é o setor que hoje eu estou, assim, mais à frente, é inegociável, porque essa maldade da matéria-prima, do caimento, saber que a modelagem tá legal dessa vez vai ser boa, porque você sabe que no passado você já teve uma pérola ali, uma peça que você achou que ia ser e não foi. Então, é uma vivência, um histórico muito grande, difícil de transmitir isso para uma outra pessoa. É verdade. Não, eu vou abrir a vaga aqui no Cato agora e vou contratar uma pessoa para compras da minha empresa. Inegociável pro meu tipo de produto. Entendi. Que eu não tô vendendo pilha, ou caneta Bic, ou material de construção, que é sempre aquilo ali. Mas deixa eu te fazer uma provocação. Sim. Quando você tem 17 lojas, 16 lojas, ok. E quando você tiver 170? Aí eu vou ter que sim, ter uma equipe por trás ali. fazer. Mas a decisão Vai ser sua. minha. Entendi. Do feeling criativo de olha, sim. Exemplo, grandes marcas de grife, por exemplo, estão vivendo até mesmo uma queda grande nas vendas e tudo por uma questão de mudança de direção criativa. Designer ali, pessoas que estão ali há anos, fabricando sempre uma peça na autenticidade e no bom gosto dele. E aí ele sai daquela marca, sai de cena e vai para uma outra. Acaba que ele leva todo o know-how ali do que ele fez naquela... Uma Gucci, por exemplo, falando assim. O diretor criativo que confeccionava todas as peças, que criava todas as peças, ele sai e vai para Valentino. Ele literalmente misturou Valentino na Gucci. Recentemente. E a Gucci também, ela se perdeu. A pessoa que construía ali todo o visual dela, que tinha aquela autenticidade daquela estampinha, já não está conseguindo replicar da mesma forma. O diretor criativo de hoje já não está conseguindo atender o gosto dos clientes. Entendi. É muito louco isso também, Então, até em grandes marcas, às vezes, passa-se ali aquele gosto, aquela criação, e às vezes não é tão positivo. E você está preparada para isso? Para ter as 170 lojas. E aí ter que decidir... E colocar pessoas... colocar para que as pessoas não decidam pelo gosto delas. Todo mundo traz um background, Todo mundo traz uma história. E aí, que não é necessariamente a sua visão. E aí, você tá pronta? Sim, preparada. Porque, na verdade, assim, esse feeling construtivo, Alexandre, que eu tenho hoje lá no Brás de comprar, muito eu busco da minha equipe. Então, é um gosto da minha equipe, do que ela fala, do que o meu time fala, do que o meu cliente mais compra, do que ele mais adere, do que ele mais gosta ali. Ali eu já tenho aquele tato de que, aquela abordagem ali que eu tenho que caminhar para a compra. Então, se expandir ali para 100, 170 lojas no futuro, colocar um time de criação por trás, aonde a gente vai ouvir, vai pesquisar os nossos personas, definir esses personas junto. Isso até hoje, assim, hoje eu já faço, que é definir esse persona, ver o que tá funcionando melhor.
Mas escolhas mesmo, palpar e falar, não, essa blusa, essa calça, nessa cor, eu acredito sim que para chegar em 100, 170 lojas, eu sozinha não vou conseguir jamais. Pois é. Não vou. Então, não que bom vou. que você está pronta para você delegar e já sabe como é que fazer isso. Trazendo para o assunto de pessoas. Sim, sim. Vamos lá. Hoje são 95 funcionários. Sim. 95 funcionários. É gente pra caramba. Como fazer a gestão de 95 funcionários? O que é mais desafiador na sua visão você ter que gerir necessariamente 95 funcionários? Porque eu imagino que desses 95, 90 devam ser das lojas e 5 devem ficar no escritório ajudando o CFO, né? Então, como que você vai gerir 90 pessoas? Qual é o maior desafio de gerir 90 pessoas que podem se transformar em 900? Olha, para gerir esse time, é um time grande, a gente precisa dividir em grupos. A gente tem que ter ali subníveis e níveis de direção mesmo. Exemplo, eu tenho hoje gerentes, supervisores, VRs e depois vendedoras. O que é o VR? Vendedor responsável. Ah, legal. Então, a gente colocou como se fosse uma pirâmide, né? Então, colocou caixa, vendedora, depois vendedora responsável, depois supervisora, para depois gerente. E, por último, né, os diretores e eu e PR. E aí, assim, como que fica? Dividido isso em grupo, a gente consegue atender ali toda uma demanda que tem lá embaixo, né? Que não precise chegar, imagina, 90 pessoas chegando até a mim. Exato. Então, existe uma filtragem do que é interessante ser resolvido ali, que pode já ser resolvido, e o que não. É preciso passar para a direção, para que a direção defina se aquilo é ou não. Mas dentro disso, Alexandre, a gente precisa também ter dentro da empresa processo. Processo de que é certo e errado. O óbvio, ele precisa ser dito e ele precisa estar registrado. Até mesmo documentado. Então, hoje a gente tem ali, já desde o início mesmo da Pimenta Rosa, um documento que se chama Normas e Posturas dentro da Pimenta Rosa. Esse Normas e Posturas, o que é? Normas que o funcionário precisa ter para trabalhar de segunda a sábado de forma coerente, o básico. Não chegar atrasado, não fumar dentro do trabalho, né? Sem horário do almoço. Não chegar de barba mal feita. Isso, usar o uniforme. Mau hálito. Não deixar a tia entrar dentro da loja, lá no fundo do estoque, que já aconteceu. Coisas da empresa você não leva para casa, é da empresa, e sabe? Então, assim, muitas coisinhas que você coloca ali num regulamento, num normas e posturas, que ajuda também a minimizar muita dor de cabeça que podia ser evitável se aquele empresário ele consegue criar esse processo. Outro processo também que a gente cria e coloca em prática lá na Pimenta são processos mesmo de montagem de vitrine, layout, organização, processo de fechamento de caixa, como que inicia. Então, se entrou uma caixa nova hoje no time, ela vai ter um treinamento e ela vai ter esse treinamento documentado. Não simplesmente chegar a Josefina, que entende quase nada de caixa, vai lá e mostra para ela e pronto, acabou. Quando deu amanhã, ela já está aceitando nota falsa, já está lançando peça errada e por aí vai. Isso tudo problematiza muito. E num quesito de 90 colaboradores, 95, aumenta mais ainda. Então, você precisa entender como empresa, você tendo 5, 10, 100 funcionários, o quanto mais você conseguir colocar tudo as suas ideias, o que você sabe fazer, estruturar em processos, tendo a ajuda de alguém ou de uma consultora. E você estrutura isso? Você tem isso documentado? Você tem isso mapeado? Você fez? Você trouxe alguém? Como é que você estruturou essa estrutura de processos? Como que você documentou isso? Muito na necessidade, batendo cabeça mesmo. Mas você fez? Você prático. Foi lá, desenhou? E aí você escreveu? Escrevemos e desenhamos. Mas muito na vivência, porque é 13 anos. Então, o que eu tô contando pra você aqui é depois de passar o tranco e barranco dos 2, 3 primeiros aninhos ali de Pimenta Rosa, não tinha processo nenhum. É normal, empresa inicial. Mas hoje a gente já joga aqui esse conselho aqui no ar, que às vezes a galera que tá me ouvindo aí, que tá montando, ou já tá no inicinho ali ainda não tem, já start,
Deixa eu colocar isso em ação. Então, deixa eu escrever. Como que eu quero que esse atendimento aconteça? Deixa eu escrever como que é o processo de um atendimento dentro, sei lá, do meu açougue, da minha padaria, da minha loja de roupas. Como que pode, deve ser? Ai, vai abrir, né? Vamos dar um exemplo de uma padaria, eu imagino, né? Deve abrir ali a cozinha 4 da manhã, fabricar o pão. Primeiro ele tem que limpar, depois ele tem que já colocar a massa para dormir ou para descansar. Enfim, tem um processo de ordem das coisas. E isso também entra para a Pimenta Rosa, para o ramo de moda, de varejo. Então, vai abrir a mercadoria primeiro, colocar ela para fora, colocar ela no piso de venda. Depois que a gente vai passar, né? Depois que a gente vai colocar isso numa vitrine, toda uma ordem, todo um treinamento. Então, isso ajuda muito a gente lidar também com... falha humana que isso vai existir. É até de nós também, a gente não é... Ninguém é perfeito, né? Então... Tendo ali processos já criados, é muito mais fácil de você trabalhar esse colaborador, mostrar o caminho, ele não ficar perdido. Depois que mostrado ali e treinado, você também pode exigir, falar, olha, eu te ensinei aqui, vamos fazer assim, essa é a forma correta. Você tem um RH? Você tem hoje gente que faz isso para você? Sim, hoje eu tô com 2 meninas que elas fazem essa parte de recrutamento, né? E nós temos os e-mails que recebem esses currículos, faz a filtragem, analisa esses currículos e marca o processo seletivo. E o treinamento? O pessoal do RH não participa? Hoje eles também até aplicam também, mas o foco está sendo até o momento sobre recrutamento. Comigo. O treinamento. O treinamento com você. Tá ficando comigo. Então você aí. treina todo mundo? Na parte operacional é as minhas supervisoras, as minhas gerentes que estão treinando. Mas na parte mais polida da coisa, né, que é as ferramentas que você pode aplicar melhor para o seu atendimento. Entendi. A forma como você pode abordar esse cliente, o gatilho mental que você pode usar, a forma como você conduz aquela venda, a importância daquela vitrine, a comunicação que ela te traz, a importância de uma loja, um layout alinhado dentro do visual merchandising, as coisas mais técnicas e detalhistas, eu venho trazendo nos treinamentos mais ao decorrer do ano. Então, eu dou ali 3, 4 treinamentos durante o ano, que aí vai falar mais de moda, mais de atendimento, de visão, de valores, agregar valor. Legal. Ticket médio, acrescentar peça. Essa parte mais detalhista. Assim, você treina uma por uma? Não. Aí eu faço... Ou eu faço em loco nas lojas, uma em cada loja. Ou eu fiz um agora, tem uma semana já fez, que eu fiz com todo o time. Legal. Eu reuni todas elas, coloquei data show, fiz coffee break de início, no final eu dei brinde para quem conversava e se comunicava, né? Dá para fazer umas dinâmicas durante. Legal. Foi sensacional, passei vídeo. Agora eu quero aplicar para o time já de supervisora, que aí já é uma coisa mais aprofundada. Um DISC para elas, um DISC para poder medir ali a parte psicológica da pessoa, né? Não sei se eu vou falar do DISC. Como é que é? O DISC é tipo uma ferramenta que o psicólogo usa para poder avaliar se a pessoa ela é dominante, isso, influente. Dominante, isso. São 4 nomes, assim, nomenclaturas. Aí agora sinestésico, né? Sinestésico e visual. Visual, sinestésico, sei. Aí, assim, aos poucos a gente vai abordando novos assuntos. E os assuntos mais técnicos de treinamento mais específico, eu já abordo para um time que tá mais evoluído, mais pronto. Entendi. Agora, coisa mais operacional, que é mais, olha, como é que abre o caixa? Como é que fecha aqui a venda? Aí já é a supervisora diante com a minha caixa, com a minha vendedora. Eu não ponho a mão nessa parte, sabe? Entendi. Que é mais operacional, que é o mais de loja mesmo, assim. Legal. Vamos falar de coisa legal. A gente falou muito de operação. Vamos falar de estratégia, né? Sim, legal. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você sobre estratégia. Vamos lá. Primeira delas é o que vem, né? Vocês querem abrir para mais quantas em 2025? Esse ano, 2025. O que vocês querem fazer? A segunda, se quer sair de BH, se quer sair de Minas. BH vocês já saíram, né? Sim. Sair de Minas. E a terceira é se vocês vão pro shopping. Certo.
Ó, Primeira pergunta que todo mundo me fez. Gente, eu vou entrevistar Franciele lá do Pimenta Rosa. Pô, mas eu nunca vi isso no shopping. Tem no shopping? Todo Não mundo me tem, perguntou. Pois não é. tem. Vai ter ou não? primeira pergunta, a expansão da Pimenta Rosa para esse ano, 2 unidades. Uma delas que eu tô, assim, mediando muito é a Savassi. Aqui? Eu quero. É? Eu quero. A minha loja era aqui. Eu não gostava não, mas tá bom. Eu não sou Pimenta Rosa, mas tá olha bom. aqui, esse quarteirão aqui só tem loja de roupa. É. Concorrência é bom, não é de todo ruim. Isso é importante você falar, viu? Não adianta eu querer concordo, gênero, número e grau. loja eu de concordo. roupas lá naquela avenida onde só vende peças. Como é que chama? Lá, Pedro Dom II. Pedro II, Lá, é Pedro isso II, mesmo. é. Não adianta não. Não adianta não, é verdade. Eu tenho que estar onde está a mulher, o público, a mulherada, a pessoa que consome, quem quer. Primeiro ponto, expansão de 2 unidades, mas reestruturação é o nosso principal objetivo para esse ano. Uma reestruturação. Por quê? Lembra que eu te falei que eu ainda estaria contando para você sobre a loja do Centro 5, que é a loja da Afonso Pena, lá da Praça 7? Sim. Ela, para nós, foi uma mudança muito grande de divisor de águas. O que aconteceu? No passado, durante 10 anos de Pimenta Rosa, nós que fazíamos a parte toda visual, porque a gente não tinha aquela grana de falar, não, vou contratar um arquiteto, vou planejar direitinho, essa loja vai ser assim, assim, assim. Aonde vai estar o vaso com aquela planta, que vai ser uma palmeira. Vai ser pensado. Não, não tinha isso. Entendi. Era da nossa cabeça. A gente Sim, pegava sim, um papel, um caderno, uma canetinha, desenhava a loja e falava, a arara vai ficar aqui vai ficar o manequim aqui, né? Hoje se viu um movimento aí que é uma experiência de compra, onde o consumo ele tá mais exigente, as pessoas precisam estar ali. Elas, para virem para o físico e de fato quererem comprar numa loja física, elas precisam de uma loja cheirosa, uma loja confortável, uma loja bonita visualmente, uma loja que se sente acolhida. Senão ela fica na internet, ela compra pelo site. Para que ela vai? Para que ela vai sair de casa? Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente viu uma queda pós-pandemia no fluxo de lojas físicas, certo? Tanto que o online estourou. Perfeito. E aí, pensamento. Não, peraí. Então, o que a gente... Sempre Pimenta Rosa foi forte no físico. Agora não vai ser? Agora que já passou dos 10 anos? Como assim? O que tá errado? Vamos avaliar? E aí, colocamos a cabecinha pra pensar, né? Esquenta a cabeça, aquilo ali. Porque depois que você chega numa situação ali, 10, 11 anos de empresa, você acha que já alcançou de tudo, já viu tudo, fez tudo e é o bambambam, né? E que não precisa de conselho, sabe de tudo. Isso. Aí, você tá na excelência operacional, nunca. Terra, desculpa. É verdade. Da palavra. Não, vamos colocar essa cabecinha pra pensar, porque agora o que vale é lojas que têm experiência e que você consiga ali agregar. É muito mais do que vender o produto. É voltar com um cafezinho, é rosquinha, é o bolo que você vai fatiar e vai servir para o cliente e vai oferecer. É um champanhe que você vai estourar na hora que ele finalizar uma compra. Um produto muito mais de valor, né? Perfeito. De preço mais alto. Mas o que dá para trazer na minha realidade? O café. O champanhe é muito caro, mas o café eu consigo. Sabe? Porque é meu produto mais em conta. Não adianta eu querer estourar um champanhe e vender uma blusa de 30. Surreal, não tem jeito, a conta não fecha. Mas esse cliente de blusinha de 30, ele merece ser valorizado também. Então, ele vai tomar um cafezinho comigo toda quinta-feira. Então, a gente foi pensando o quê? Não, a gente precisa mudar o formato da loja para caber esse café, para caber essa rosquinha, para ele se sentir nessa experiência e para essa loja ser mais ampla, mais leve, mais confortável. E aí veio as reformas. Agora a gente está reformando todas as lojas. Sério? Com um novo conceito. Com um novo conceito, de consumo. que é a loja da Praça 7, que estourou. Que foi assim, a nossa loja, assim. Baseado numa experiência, você vai usar para todas as outras. Todas as outras. Fantástico. A gente testou na loja que foi a Centro 5, que é essa, eu falo Centro 5, é uma nomenclatura nossa. Essa loja da Praça 7, que startou esse novo modelo, que aí veio o arquiteto, mas mesmo assim a gente... Não, troca esse aqui, porque a gente já tem tanto, é tanto tarimbado, né? Anos é ali, tanta experiência, exatamente. Que eu falei, não, peraí, isso aqui não vai dar certo pra minha loja, não. Tira isso aqui. Porque, às vezes, a arquiteta, ela tem vivência demais na arquitetura, mas no varejo de rua é diferente do que uma loja de shopping, é diferente. E aí, beleza. Startamos. E aí, qual que é o nosso... Sua primeira pergunta, eu já te respondo.
Nosso planejamento esse ano é expandir, 2 unidades que a gente quer. A gente fez uma expansão já esse ano. Legal. Foi lá em Birité. E já no figurino da loja nova, que é a do centro da Praça 7, que virou referência. E tá dando certo? Graças a Deus, as lojas que estão com figurino... Olha, escuta isso, Alexandre. As lojas que estão com figurino novo, atualizadas, elas estão caminhando melhor. Olha só, ou seja, Então, foi uma estratégia que deu certo. Deu certo. E que vai ser replicada. Vai. Agora o desafio é replicar, porque tudo isso demanda de dinheiro, investimento, né? Isso. Muito. E de pessoas e tal, de matéria, de obra, né? De mão de obra, mão que de tá obra. muito difícil. É ruim, né? Muito É difícil. complicado, né? Carpinteiro, né? Vamos lá, carpinteiro, marceneiro, pintor. Essa galera, esse time, gente, tá... Nossa, tá difícil demais você contratar. Vai hoje, faz pra você ali um armário. Aí larga a casa toda. Faz só o armário do banheiro. Não é assim? A galera tá desse jeito. Eu tô construindo, eu não vou nem fazer comentários sobre isso, não. Não é bom. Né? Não é Até, bom, acho não é que bom. pode É, ser nossa exatamente. ética aqui, a gente pro vai meu, ser não, cancelado. E também pra minha saúde mental, Bom porque... de ser cortado aqui. Cara, que loucura, que É loucura. uma loucura. E aí a gente tá, por exemplo, com uma das nossas lojas pronta para reformar. A gente já até deu entrada com a galera lá do marceneiro, que ele não atende o telefone. Tava para startar o início da obra, agora final do dia 20. Era pro dia 20 agora, Que de abril. bosta. É impressionante. Não sei que dia vai ser, não tá atendendo o Entendi, telefone. Mas ele entendi. faz todas as nossas lojas. Ele tá conosco tem 9 anos. Acho que é por Entendi. isso também. Tá muito tranquilo. Tá muito já na confiança, Aham. na amizade. Enfim, esse é o primeiro desafio, a primeira pergunta que você me pergunta, se a gente vai expandir. É reestruturar e O ter foco essas hoje é duas maior na lojas. reestruturação. Tá. E sair de BH. Sair de Minas, Sair na de verdade. Minas. Já foi algo assim muito, muito desejado. Hoje tá um pouco paralisado. Por quê? Tá sendo complicado a questão da mão de obra. Sabe? De colocar Vocês já pessoas. avaliaram? Já avaliaram Tem outros um lugares? time ali fora, em outro local, Entendi. que vai conseguir operacionalizar. Não, é impossível. Tem tantas empresas que expandem e criam e vão pra fora e vão até pra fora do país. Né? Isso. Não é difícil, mas eu penso assim, Alexandre, primeiro você tem que tranquilizar e organizar toda a casa, que é aqui, para depois querer expandir. Então, essa primeira parte é a reestruturação. Entendi. Entende? Então, vamos reestruturar essas lojas que já existem, que já estão aí, que já estão caminhando. E aquilo que passam a dar até mais certo, né? Aquilo que o faturamento até melhora, até cresce e tudo mais. Legal. Para depois a gente abrir outras unidades. Mas eu penso que ir pegando como se fosse uma árvore, assim, que vai ramificando, mas eu não quero pegar e pum, não. Não quer ir lá pra assim, Fortaleza? Aos poucos, assim. Entendi, hoje eu tô entendi. aqui em Belo Horizonte, peguei Santa Luzia, já tô no Ribeirão das Aí Neves. pegou Betim, Mais à frente, já tô. Aí Já tá em peguei já em Betim, Igarapé. Igarapé. Entende? Aí eu já peguei Igarapé, que é pertinho de Betim, a logística conversa. Entendi. Porque se eu vou lá pra Três Corações de uma hora pra outra, eu não tô nem em Igarapé. Então, assim, vamos supor, aí eu vou pro Igarapé primeiro, sinto um pouco o mercado do interior, que é diferente. E aí, sim, eu já consigo visualizar lojas mais distantes. E aí, expandindo aqui dentro de Minas Gerais, aí sim, expando para outros estados. Legal. Excelente. Assim, super consistente, super consciente. Muito bacana. E uma coisa que a gente tem observado, que a gente tá vendo o movimento em bairros, que a gente não acessava, assim, não era uma coisa que não me trazia, assim, bairro, abrir loja em bairro. E tá tendo um movimento agora de mercado mesmo, mais movimentado em bairro. A galera não tá querendo ir muito pro centro. Agora com essa questão do home office, tá sendo muito mais comum a distribuição de renda acontecer dentro dos bairros. E isso é fantástico. É ótimo. E isso é ótimo. Primeiro porque você tem a questão de carbonização, descarbonização, né? Onde você deixa de ter que se deslocar enormemente, você começa a fomentar uma economia local,
o que é muito bom também. E a sua qualidade de vida melhora bastante, porque você não precisa se deslocar. Sim. Então, você tem a creche do seu filho, você tem o seu trabalho, tudo ali muito perto. Eu torço muito para que isso não seja uma moda. Modinha, a gente tava falando de modinha. Eu torço muito para que isso... né? Eu torço muito para que isso se perpetue, sabe? Porque eu acho que é um caminho de evolução muito bom para todo mundo que trabalha. Eu espero realmente que isso aconteça. Porque quando eu tive loja, eu infelizmente peguei o contrário. Eu peguei o pessoal saindo dos bairros e indo para os shoppings. Né? Então, a minha loja ela foi mal também em função disso. Não vou colocar a culpa só nisso. Né? Eu também não sabia nada de varejo, não sabia nada de marketing. Né? Entendo que isso foi muito culpa minha também. Mas eu peguei um movimento muito de shoppings, etc. E agora você está vendo um movimento inverso do pessoal indo mais, consumindo mais perto da sua própria casa. Exato. E aí foi onde a nossa unidade, né, que nós inauguramos recentemente, aí tá com 2, 3 meses no máximo, que foi em Birité, mas é bairro Durval de Barros, não sei se você já ouviu falar. Conhece? Não conheço. É um bairro que tá dentro ali de Birité, divisa com Contagem até. Eu pensei, não, Barreiro, a gente já tem Barreiro, por que eu vou pro Durval? O meu cliente do Durval vai até mim no Barreiro. E aí agora não, ele já me mostra que a gente pode sim, em bairros que tem ali um certo movimento e um nível de comércio legal, caminhar para bairros, porque hoje a clientela ela tá querendo mais praticidade, mais conforto, sim. sair menos, né, ir mais longe. Menos longe Possível, assim. E tá dando certo. Tava até lá hoje, mais cedo, antes de vir pra cá. Hoje ela tá uma gracinha linda. Eu não tenho dúvida. E a terceira? Vamos lá. Quando eu vou ver vocês em shopping? Terceira. A questão do shopping, às vezes, me pega um pouco. Sério? Aham. Me pega um pouco. Eu penso assim, ai, meu Deus, shopping. Não sei. Porque você tem os shoppings elitizados e você tem aqueles shoppings mais populares. Sei. Onde com certeza caberia a pimenta rosa, né? Entendendo a sua linha. Um receio grande para nós, assim, é a questão de escalar esse time ali pro domingo, de escalar pro sábado. Tá difícil demais de contratar. Vocês não abrem sábado? Abrimos, mas exemplo, já soa muito mal. Você postar ali uma vaga de segunda a sábado, a galera já não tá querendo. Você tá brincando comigo. Já vamos ver mudanças na escala, não duvido, não vai ser longe. E aí o comércio todo vai ter que se reinventar. Porque isso deve acontecer, infelizmente ou felizmente não... Né, não se sei entrar no se mérito, bom, se entrar no mérito, é isso aí. É pesado, mas não duvido que isso vai ser rápido não, porque... Trabalha de sábado? Já me perguntam assim. Ah, não, então não, eu te agradeço. Não querem. A galera não querem. Já foi muito se falado assim, sonhado ir pro shopping há 4, 5 anos atrás, porque a sensação que dava era, nossa, tô indo pro shopping agora sim, eu venci na vida. Venci na vida, abri loja no shopping. Só que eu vejo shoppings muito vazios e consumo muito de lazer. Não vejo muito o consumo de roupa, de mercadoria, sabe? Eu sou péssimo para dizer se tá certo ou se tá errado. Eu tenho uma insegurança. Você tem, com certeza. Eu tenho. Posso estar errada, super falha, porque tantas grandes marcas estão no shopping. Exato. E às vezes não estão na rua, de fato. Né? E aí eu fico me pegando. Será? Mas não demora às vezes a acontecer. A gente sempre tem recebido proposta. É mesmo? Sempre. Alguns shoppings, especialmente falando, entram em contato direto. Eu não tenho a menor dúvida. Fica na cola, às vezes, assim. Vamos, vem pra cá, fica aí conosco. Ai, abre. Pede 2 anos de carência. Você me dá 2 anos de carência. Se o negócio virar, eu topo. Isso. Vai agressivo. Ai, Que bacana. Deixa eu ver aqui. Tá quase. Pra gente finalizar aqui, Franciele, dá um recado para aquela pessoa, né? Eu fiz questão de trazer você porque eu tô muito na pegada do empreendedorismo feminino. Legal. Né? Eu trouxe a Denise Heller, que é uma pessoa que fala em inovação, muito bacana, né? E quando o Gabriel falou para mim, ele disse, olha, tem uma amiga da minha irmã que é uma pessoa aqui que
com certeza cabe no teu podcast. Eu falei, pô, sensacional. Legal. Né? E aí você passou por muita coisa, olhando a sua história, Passei. né? Assim, incrível, muito bacana. Então, dá um recado, principalmente para aquelas mulheres que querem empreender. E eu acho que, assim, a sua história ela é interessante porque ela parte de um empreendimento daquela pessoa que começa do zero também, né? Então, assim, eu quero empreender, mas do zero, não tenho absolutamente nada. Eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, mas eu não faço a menor ideia de se isso vai dar certo ou não, né? Então, para que o pessoal não pise nessas mesmas pedras, qual é o recado que você dá para aquela pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, né, que quer empreender, que tem uma ideia e que quer fazer isso dar certo? Olha, não existe uma receita de bolo, mas eu falo que, sabendo o que você quer atender, o que você vai vender, estude muito dentro do seu negócio. Qual que é a dor do seu cliente? Se você descobrir qual que é a dor do seu cliente na hora que ele vai consumir esse produto que você quer ofertar, você tem ali um diferencial. E desafios, dificuldades, problemas, vai ser todos os dias, um atrás do outro. Não se desanime. Mas sabendo onde você quer chegar, sabendo muito bem traçada, o foco onde você quer chegar, tendo ali metas traçadas, né? De onde você quer chegar, o que você quer conquistar, o processo, ele é longo, ele é árduo, é cansativo, mas é como se fosse uma escada. Se você visualizar o final dela, você já cai para trás e desiste. Você tem que subir nela em degraus. Cada degrauzinho. Então, é começando mesmo, como eu comecei a abrir um stand de 3 metros quadrados. Depois desse stand, virou 10. Depois desses stands ali, que a gente abriu a nossa primeira loja de rua. Então, foi um processo ali de longos anos. Então, isso eu acho que é muito válido de todo o negócio. É muito difícil você entrar dentro de uma água muito, né, uma cachoeira ali que você vai pôr no pé e aquilo que você não sabe ali onde que tá o chão. Você não sabe onde você tá pisando, se está fundo, se isso vai ter uma pedra, o que vai ser. Então, eu gosto de entrar aos pouquinhos e sentindo e palpando ali aos poucos. Então, se eu fosse colocar tudo dentro desses 13 anos de Pimenta Rosa, o que vai dar certo, o que não vai dar, é mesmo você ter ali o conhecimento daquele negócio que você faz. É o que você gosta de fazer, é o que você tem tesão em fazer e é apaixonado em fazer, porque você vai trabalhar muitas horas todos os dias, vários e vários dias. Às vezes abrir mão de fim de semana, abrir mão de social, de família. Ou quando tá na social, quando tá na família, vai falar sobre o assunto do trabalho. Então tem que ser algo que você goste muito e que você consiga entender desse negócio. Mesmo que no início ali, sem recurso, sem o financeiro, sem o dinheiro, mas escutando o seu cliente, ouvindo qual que é essa dor, entendendo o que ele deseja. E aos poucos, você vai conseguindo montar ali a sua empresa, adaptar a sua empresa. Até hoje, gente, com 13 anos, a gente já indo para 14, a gente está tendo que reformar, a gente está tendo que mudar, se adaptar. Então, isso não é diferente. Mesmo quem já está crescidinho, a gente tem que vivenciar. Infelizmente ou felizmente, nós estamos em constante mudança, em constante adaptação. E o processo, ele sempre acontece ali, ele nunca acaba. Fantástico. Deixa eu te fazer uma observação sobre o que você acabou de falar. Me permite dizer que na minha visão, o grande diferencial da Pimenta Rosa foi essa sua fala sobre o cliente, né? Porque todo mundo quer empreender, eu, inclusive, a pessoa tem uma ideia e acha que aquela ideia é excelente, mas ela não consegue entender que essa ideia está só na cabeça dela, não está na cabeça dos outros. Então, você conseguir entender qual é a dor do outro para você utilizar a sua ideia para resolver a dor do outro, talvez seja o grande diferencial de todo empreendedor, que normalmente não é.
Então a pessoa ela tem uma ideia, não, vou ser cabeleireira, e aí pega um pedacinho lá da porta lá da casa dela e abre, mas ela não sabe se a pessoa, se o cliente dela quer uma maquiagem para fazer casamento, não sabe. Ela entende que ela vai ser uma cabeleireira e quem vier veio, né? Você não tá do outro lado entendendo o que o outro lado quer. Então eu acho que esse para mim é o grande diferencial de quem de fato consegue ser bem-sucedido em empreendimento. É a capacidade de entender o que o outro quer. Isso mesmo. Porque às vezes a gente quer muito aquela empresa pro ego da gente, pra gente conquistar algo que a gente sonha. Fantástico. Eu vejo isso muito, eu vejo amigas, já vi no passado pessoas que montaram da nossa família, de amizades, enfim. Porque olha lá, a Fran e o Pierre, eles deram certo, eles estão bem, eles montaram. Mas peraí, você gosta do ramo? Você entende? Você tá indo atrás porque deu certo pra mim? Ou porque é uma coisa que você ama e gosta e que você vai conseguir aprender e fazer bem? Não, eles visualizam o que você conquistou, né? Mas o que você batalhou, o que foi o processo para chegar naquilo. E todo ramo, ele é cabível de lucro, de dar certo, de ser inventado, de ser inovador. É onde entra ali o que faz o diferencial, é o sentimento, é você viver. Eu falo que a Pimenta Rosa, ela foi a minha primeira filha, meu filho, né? Hoje eu tenho um filho mesmo de 1 ano e 7 meses, é um bebê. Mas a Pimenta Rosa foi a minha primeira criação. E aí, por quê? Porque eu vivia a Pimenta Rosa anos e anos. Eu almoçava com ela, dormia com ela, jantava com ela. Então, é um preço caro também. Com certeza. É caro se pagar. Então, para dar certo, o preço é muito caro. E aí, às vezes, as pessoas também não estão dispostas totalmente de pagar esse preço e por tantos anos, sabe? Então, para quem começa do zero, né, que eu falo. Que não começa com investimento nenhum e que depois o lucro que a empresa dá vira investimento para sua própria empresa. E isso vai virando em anos. Lucrou, reinvestiu. Feito isso, pelo menos para mim, para o meu sentido, no meu negócio, onde eu não desistia capital de giro, onde eu não tinha nada, nenhum capital ali para alavancar ela desde o início, foi o que deu certo, sabe? Foi o que deu certo. Fantástico, excelente dica. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado. Para mim foi uma honra, tá? Obrigada, Alexandre. Ter uma empreendedora do seu, né, da sua envergadura, do seu porte aqui, tá sendo muito bacana pra gente. Muito obrigado por você ter vindo, tá? Eu também agradeço, eu gosto muito de trazer, porque eu realmente acho que ficar guardado para mim só as informações que eu consegui no decorrer desses anos. De trazer mesmo, não no sentido de estudo, porque eu não fiz faculdade, acabou que eu nem formei nem em área administrativa, em moda, em nada. Mas é muita vivência, sabe? Aí a vivência do batidão mesmo, de tomar na cara do dia a dia, de agora não deu errado. Então foram várias mini fraquezas e fracassos que eu tive no decorrer. E te formaram. E que me fortaleceram e me formaram. Você até perguntou qual foi o seu fracasso. Eu falei, são tantos pequenos. Não tem um grande avassalador, mas eu tive vários durante a carreira que meu Deus, amanhã eu não vou, eu tô desmotivada. Sabe? Semana retrasada, arrombaram uma loja minha no Eldorado. Aconteceu? Aconteceu, é real. E assim, eu não posso provar, mas tem dedo de ex-funcionário, entende? E aí você pensa assim, poxa, e a gente assim, aquela... Cara... Eu com a minha equipe, eu tenho uma sinergia, um amor, eu abraço, eu chego nelas, eu converso, eu troco ideia, eu pergunto do íntimo delas, eu envolvo a minha equipe, a gente faz festa 2 vezes no ano, é festa junina, é final de ano, a gente faz a confraternização de Natal, não abro mão para trazer esse time mais para perto, sabe? Para esse time também visualizar que, ali, ó, a Fran é líder, é chefe, é dona, mas ela é gente como a gente, ela também sente, ela também quer, ela também depende, ela também conta comigo. É bacana, eu acho, essa conexão, no sentido de não ser só o patrão que chega, bate na mesa, eu exijo, eu quero. Eu quero, Fantástico. Sabe, eu gosto de trazer muito isso para ela, sem misturar, sem ter amizade demais, levar para casa, essas coisas, porque
passa do ponto, né? Mas eu falo de ter uma comunicação mais humana. E é o que a geração Z hoje procura. Se sentir parte, né, daquele negócio. Se sentir parte daquela empresa. Uma coisa que eu senti falta de falar. Por favor, fica à vontade. É desafiador demais contratar? Sim. É desafiador demais manter um time hoje? Sim. Mas a gente nunca pode esquecer que na contratação é o gargalo ali. Você precisa contratar a galera sabendo o que essa empresa espera de você, o que a Pimenta Rosa tem de visão e o que ela precisa ter para o seu cliente ali se sentir bem agregado. Então, esse colaborador, ao entrar, ele tem que saber do que é a filosofia da empresa, sabe? E eu acho que às vezes não é muito falado isso na hora do processo seletivo. Olha lá a experiência, olha lá, às vezes até a aparência. Mas não se engane, as minhas melhores vendedoras nem têm a melhor aparência, sabe? São as mais dedicadas e não tem isso dentro da Pimenta Rosa, assim, de... não vou contratar porque é assim, 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 fulano. Legal, isso é fantástico. Trazer a visão mesmo para elas. Que o jogo é esse. A Pimenta Rosa, ela tem essa missão aqui. A visão dela de negócio é esse, que são mulheres mais felizes, com looks escolhidos, né? Então, mesmo sentir a autoestima dessa mulher levantar. E aí, quando o time entende que essa é a visão, o valor que a Pimenta prega é o que elas precisam dar também, então o colaborador, ele já sabe ali do caminho que ele tem que traçar. Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço, não, tranquilo. Falei tanto, né? Não, que bom, que bom. Gente, obrigado, tá? Queria falar aqui sobre a Digital Solutions. Todos os cortes e toda a edição dos vídeos são feitos pelo pessoal da Digital Pro Solutions, tá? Os caras são fera, fazem e-commerce, fazem toda a gestão de digital, então vale a pena conversar com o pessoal da Digital Pro Solutions, tá? Bom, foi um prazer. Boa noite, obrigado, Franciele, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Foi uma experiência muito enriquecedora e compartilhar mesmo a minha vivência, que eu espero aí que quem tá me escutando aí de casa, quem sabe pode ter um start aí para uma coisa que tá faltando ali no seu negócio, que vai ser virada de chave, que lembre de mim, vá lá na Pimenta, compra com a gente, né, o look pra esposa ou pra si própria mulher. Minha esposa adorou, quando eu mostrei pra ela, nossa, é legal. Eu falei, então, Karen, olha aí. Isso aí, Karen. Pode comprar, Karen. Obrigada. Obrigado, Franciele. Obrigado, gente. Show.